Nós estamos em março de 2024. E é isso aí, pessoal, com vocês mais uma vez no Mundo Sem Fronteiras, César Lima e Marta Lima. Eu estava vendo umas matérias antigas, ano 2018, e aí acabei recordando de uma coisa que a gente vai tentar e passar para vocês. Eu tenho uma empresa e a gente já fez serviços nesse país todo, em várias empresas como Texaco, Vale do Rio Doce, Michelin, Nestlé, Parex, JBS, enfim, em vários grupos relevantes do país. A sede é na região de Ribeirão Preto e a gente vai tentar falar para vocês aí de um acontecido que eu acho que é muito interessante. Dois são os pontos. Primeiro, Marabá, na região do Pará. Segundo, a nível nacional. Para isso é importante, necessário que a gente possa voltar no tempo. É isso mesmo. Parou? Então volta. Volta. Isso. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. É isso aí, nós voltamos aqui para o ano de 2018 e aí eu queria falar para vocês o seguinte: neste período, em janeiro, nós iniciamos uma conversação com a empresa Buritirama, que representa também a Vale do Rio Doce, e acabamos sendo convidados para participar aí de um trabalho que seria escoar essa produção do minério manganês, que é retirado do buraco fundo, da mina buraco fundo, para ser transportado através de caminhões até a região de Barcarena. Então nós teríamos 3 trajetos. Um trajeto onde você pegaria esse minério na mina e levaria até um pátio da Buritirama em Marabá, um trajeto onde você pegaria o minério na mina do buraco fundo e levaria até o pátio da Vale do Rio Doce, também em Marabá, e um outro trajeto onde você faria esse percurso direto da mina até o porto de Marabá, além de um outro trajeto também que seria do pátio da Buritirama ou da Vale até o porto de Marabá. Essa era a proposta e assim foi formulado todo esse contrato, esse trabalho, e através da empresa eu acabei fazendo então toda uma logística para atender essa demanda. O projeto em si previa o transporte através de 150 carretas por dia, ou seja, nós teríamos que abastecer 150 carretas por dia, o equivalente a R$150 mil por dia na época. Se você somar isso vezes 30, então vejam vocês que só na questão do combustível seria necessário 4,5 milhões por mês para atender a demanda das 150 carretas com transporte para Barcarena. Como realmente esse valor do combustível era um dos mais relevantes, eu fui até a Petrolive e acabei conversando com o dono, e depois de toda uma avaliação e conversa feita com ele, ele cedeu para a empresa nossa o combustível. Então, durante o período até o recebimento dos valores correspondentes a 30 dias ou até mais, ele cederia. Isso na prática seria um crédito avaliado em 4 milhões de reais mais ou menos, ou até mais, para atender essa demanda do combustível. Isso de fato foi um grande alento, uma grande conquista que possibilitou a sequência do projeto. Eu também loquei uma área de 20 mil metros quadrados próximo do aeroporto de Marabá e lá fizemos toda uma reforma. O local tinha salas, tinha várias dependências, mas todas abandonadas. Tivemos que fazer uma reforma e acabamos instalando então refeitório, dormitório, oficina, escritório, alojamento, guarita dos guardas para se fazer a segurança. Colocamos também várias câmeras de monitoramento e, por fim, a distribuidora Petrolive instalou os tanques de combustível e bombas para os abastecimentos diretamente no nosso pátio de caminhões. Também fizemos certificações específicas, concursos feitos na região de Cubatão para a questão dos caminhões em si e o licenciamento ambiental para o transporte de minério. Tudo isso foi uma demanda e um trabalho bem árduo. Também fizemos um contrato
para agenciamento, para agregar os caminhões com uma empresa do Rio de Janeiro, além de ter também funcionários específicos e qualificados para atender essa demanda. Fizemos um serviço de terraplenagem no pátio dos caminhões, contratamos uma empresa de rastreamento para acompanhar toda a demanda, toda a movimentação logística dos caminhões. Locamos 2 casas no centro da cidade para acomodar o pessoal do escritório, o pessoal administrativo. Ao total tínhamos cerca de 8 colaboradores para atender a demanda do escritório e pátio e acomodação dos caminhões, que nós batizamos como Estaca 1. As nossas planilhas foram minuciosamente calculadas, inclusive por profissionais, pelo departamento de orçamento, toda a parte da nossa diretoria, e se tinha uma previsão de que ao final de tudo nós teríamos aí um valor agregado bruto entre 8 a 10 milhões mês, dos quais seria possível fazer aquisição própria mensal de uma certa quantidade de caminhões. Esse investimento inicial ficou aí na ordem de uns R$500 mil na época, só em questão assim de investimento direto em cash, e alguns outros que a gente acabou colocando aí a posteriori. Estava tudo perfeito, pronto para dar o start, para dar a partida. Inclusive, cerca de 3 caminhões já tinham chegado ao pátio por conta do agenciamento que estava sendo feito. E por incrível que pareça, era dia 21 de maio de 2018, o dia em que o Brasil parou. E a partir daí ninguém, mas ninguém mesmo, podia colocar uma carreta na pista. Isso não foi apenas numa rodovia, foram em todas as rodovias do país. E com isso eu passei a ter um seríssimo problema. De um lado, a empresa Buritirama me cobrando os caminhões, e de outro, eu não podendo atendê-los, porque os caminhões não podiam circular em nenhuma parte do país. Os caminhoneiros, de uma forma organizada, através de sindicatos e associações, acabaram paralisando e pedindo a diminuição do combustível, entre outros fatores relevantes, importantes e necessários para a categoria. E assim, com tudo pronto para dar o start, com tudo no jeito para começar, tivemos que acompanhar todo esse entrave a nível nacional. E essa demanda, a partir do dia 21, ela prosseguiu dia após dia, conversa após conversa, com várias manifestações, e eu dentro do meu pátio, dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, com vários investimentos feitos, precisando dos caminhões para atender a demanda do retorno daquilo que já havia sido investido, além de atender a demanda do projeto em si, totalmente paralisado. Não tem uma rodovia fechada, nós não estamos tirando o direito de ir e vir do cidadão. Mas então os senhores são ou não representados por essas associações? Não somos representados. Não? Não. Os senhores estão falando como caminhoneiros individuais? Individual. Então, o senhor acha que essa negociação que tem andamento aqui não vai ter resultado? Nenhum. Se a gente não estiver participando, não vai ter nenhum. Pode sair de lá agora, falar assim, acabou a greve, o povo lá na rua, nós já passou para todos. Só libera quando a gente der o ok para você, fizer um vídeo falando que liberou. A gente não participou, continua. Pode ser ali agora, falar, acabou a tributação, nós não participou. Cadê o documento? Só no Diário Oficial? Só no Diário Oficial para liberar a rodovia. Os 10% liberados pela Isso Petrobras... ele pega de caixinha para ele. Nós não estamos mais aqui pedindo esmola, não. Nós estamos pedindo nosso direito. Porque o país vizinho vem aqui no nosso país e pega combustível por preço significativo, 80 centavos, 1,20, e a gente paga R$5. Nós não temos direito mais de tratar nossa família com dignidade. Nós estamos escravos. Outra, aqui também dentro do Goiás, é o próximo nós vamos pegar. Esse governo corrupto também, que é o segundo estado com a taxa maior de carga tributária. Então, a retirada da CIT também não atende. Não, isso daí, ou tira tudo ou não tira nada. E eu tenho certeza que meus companheiros estão junto comigo. Tá junto com o Cláudio Honorato. Entendeu? Você pode repetir isso? Meu nome é Wallace Landim, sou conhecido como Chorão. Você é caminhoneiro? Sou caminhoneiro há 19 anos. Bem, para que você entenda um pouco melhor toda a situação, como ela aconteceu, e a gente já falou que ela teve início no dia 21 de maio de 2018, e com isso se deu o início da paralisação, e com ele
a disparada no preço do óleo diesel, que leva os caminhoneiros a iniciar então essa paralisação, interrompendo o trânsito em rodovias de pelo menos no início de 17 estados. O aumento do combustível, na verdade, estaria associado ao aumento do dólar e do petróleo no mercado internacional. E foi uma situação de desespero. Foram essas decisões do governo que passaram a servir de base para a política de preços da Petrobras, isso a partir de 2016, e que em 2017 levou a estatal a decidir no aumento a frequência dos ajustes de um mês para a qualquer momento, inclusive na questão diária. Olá, meus amigos, vocês estão aí viajando comigo? Só vamos dar uma pausa aí para te explicar para você o seguinte: com essa paralisação a nível nacional, nós não conseguimos dar um suporte para atender a demanda com referência ao contrato que a gente tinha firmado com a empresa Buritirama, que é uma empresa que está, de certa forma, ligada às atividades da própria Vale do Rio Doce. Isso nós estamos falando lá em 2018. O que significa isso? Significa que ela tinha uma demanda de cobrança com referência à minha empresa e, por outro lado, eu não podia dar atendimento, e era um início de contrato, que se deixe isso bem claro, e a gente dependia, porque quando você inicia um contrato, você investe para que você possa, então, ter todo um cronograma, um planejamento cumprido, e, obviamente, a partir daí, você tem, então, projeções de recebimento de acordo com aquilo que você investe. Era o meu caso. Então, a partir do momento em que isso aconteceu, eu comecei a perceber que nós estávamos numa situação de decisão difícil, porque cada dia que se passava, o custo era muito violento, porque uma área que eu tinha alocado, isso tinha compromisso mensal. Aí você tem cerca de 8 a 10 colaboradores que também tinham pagamentos e obrigações de natureza mensal, mais 2 casas locadas também eram obrigações mensais, e sem falar em energia, sem falar em custo de rastreamento, empresas, agenciamento, uma série de fatores que geravam custos mensais. Então eu tinha uma decisão muito difícil a ser feita naquele momento. Então eu tive que acompanhar essa greve de uma forma até diferenciada, e nesse momento houve uma posição passada por uma pessoa chamada Renan, em Belo Horizonte, que ele falou: César, estou sabendo que você vai ter uns caminhões à disposição e que você tem uma transportadora, e eu gostaria de você verificar se você tem condições de nos dar atendimento em alguma das mineradoras de ferro. Eu tenho cerca de 6 a 7 rotas, das quais eu vou precisar de caminhões. Então isso surgiu uma possibilidade de atender essa demanda lá com o Renan, de cerca de 40 a 60 caminhões. Era uma outra negociação, era uma outra projeção, e eu até pensei, talvez isso poderia diminuir um pouco aquela projeção de prejuízo que já estava se desencadeando na minha frente. E com isso a gente resolveu então atender essa demanda de fazer uma verificação em loco na mineradora em Belo Horizonte, em BH. E você está indo comigo nessa viagem, é isso que você está vendo. E você está vendo nas laterais aí do acostamento, nas rodovias, os caminhões todos parados. Não tinha como. Nos 24 a 26, depois chegou total, o Brasil inteiro, você não tinha como colocar um caminhão para você falar que você estava realmente atendendo essa demanda ou fazendo algum tipo de serviço. Era impossível, não tinha como. A paralisação ela pegou geral. Vamos continuar essa viagem, a gente vai falando a respeito. E na semana que precedeu a greve, a ABCAM, que é a associação que representa parte dos caminhoneiros autônomos, havia protocolado um ofício na Presidência da República e na Casa Civil cobrando medidas efetivas do governo diante do aumento constante das refinarias e dos impostos que recaíam sobre o óleo diesel. A entidade ameaçava convocar uma paralisação nacional caso as reivindicações não fossem atendidas. E foi o que aconteceu. Já no dia 22 de maio, que foi uma terça-feira, foi o segundo dia propriamente
propriamente dito da manifestação, ela ganha um alcance maior e os primeiros efeitos no mercado começam a aparecer. Ela ganha corpo e já chega a cerca de 24 estados, então deixou de ser 17 estados para ser 24 estados. A essa altura, os primeiros reflexos no mercado começam a surgir. Sem receber insumos que esperavam por via terrestres, grandes montadoras então decidiram reduzir a produção dos veículos. No dia 23, considerado o terceiro dia da paralisação, a Petrobras anuncia uma redução temporária no preço. No início do dia, ministros avaliavam que os efeitos da greve não eram tão profundos. No início da noite, em uma tentativa de conter o movimento, o presidente da Petrobras, nesse caso o Pedro Parente, anunciava a redução de 10% do preço do óleo diesel nas refinarias por 15 dias e o congelamento dos preços durante todo esse período. Ele, que assumiu a presidência da empresa afirmando que não haveria interferência política na definição de preços da companhia, nega que tenha havido pressões do governo. A paralisação, assim, continua. No dia 24/5, quinta-feira, a greve chega no seu quarto dia. Há os impactos à população, intervenção militar na pauta e acordo sem unanimidade. A greve mostra a força e gera impacto em abastecimento e transporte de pelo menos 15 estados, mais o Distrito Federal. Os efeitos a essa altura incluem redução de frotas de ônibus, falta de combustível e disparada de preços em postos de gasolinas, além de cancelamento de aulas em universidades, voos ameaçados por falta de combustível, prateleiras vazias em supermercados e centros de abastecimentos e a interrupção da produção em fábricas. A pauta inicial dos grevistas, que estava concentrada em questões econômicas, como o custo do óleo diesel e dos fretes para a categoria, é ampliada e o discurso anticorrupção, que inclui vozes em apoio a uma intervenção militar, ganha força. E como vocês podem ver, a paralisação ela é geral, em todas as rodovias do país. E foi nesse meio, a esse contexto, que já à noite o governo federal anunciou um acordo com parte dos representantes da categoria para suspender assim a greve. Fruto de 7 horas de reuniões no Palácio do Planalto, o acordo incluiu, entre outros pontos, a promessa do governo de atender 12 reivindicações dos caminhoneiros, entre elas zerar a CID sobre o diesel e baixar em 10% o preço do combustível nas refinarias por 30 dias. Deixou de fora, entretanto, a principal demanda dos trabalhadores, que era a isenção do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Em razão disso, muitos caminhoneiros rejeitaram o acordo e a paralisação prosseguiu em todo o país. No dia 25 de maio, numa sexta-feira, que é o 5º dia da greve, o presidente Michel Temer aciona militares para desbloquear as vias e tem aval para multar manifestantes. E no começo da noite, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu aval à remoção de manifestantes que estivessem bloqueando vias ou protestando nos acostamentos das pistas. Também autorizou a aplicação de multas de até 10 mil para os que fizessem bloqueios e de 100 mil para entidades que organizassem esse tipo de ação. E assim a greve entra no seu 6º dia, que é dia 26 de maio. E o governo afirma que a situação começa a se normalizar. Ele afirma isso, mas não é bem o que parece. Existe ainda muita controvérsias. Em diversas cidades do país, escolta das forças de segurança são usadas para abastecer frotas de ônibus e ambulâncias, mas postos de gasolinas continuavam em sua maioria sem combustível para a população. No dia 27 de maio, domingo, é o 7º dia. Acordo para o fim da greve é fechado. A Bicam pede que caminhoneiros voltem ao trabalho, mas paralisação continua. No dia 28 de maio, segunda-feira, 8º dia de greve, desabastecimentos atinge mais de 90% dos postos em alguns estados. Dia 29 de maio, terça-feira, é o 9º dia de greve. Ela perde força e denúncias de consumidores sobre cobranças abusivas nos postos começam a disparar por todo o país. Nesta data, o país ainda registra 616 pontos de concentração de motoristas nas estradas, mais do que o dia anterior, quando o número estava em 556. Isso segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal. E assim, no dia 30 de maio, quarta-feira, 10º dia de greve, as forças de segurança atuaram para desmobilizar manifestante e abastecer o carro. Ainda era bem difícil. Quer dizer, a greve durou 10 dias. Bem, aí a gente também teve que dar uma parada para se alimentar um pouco, é claro, e embora estivesse
todo o percurso bem vazio, né? Nós tivemos aí uma pista totalmente livre, porque não tinha caminhões. Aí nós paramos para comer aí um salgadinho, um pão de queijo, um milho verde, suco de milho verde. E então a gente viu um pouco mais aí, já conhecendo o lado mineiro. Muito legal, muito bacana. Tirei algumas fotos aí no espantalho e a gente foi vendo que realmente era uma situação diferente que o país estava vivendo. Depois nós continuamos a viagem, já estava anoitecendo e nós seguimos adiante. Na verdade, é importante dizer que a greve dos caminhoneiros de 2018 afetou todos os setores, seja na via da própria categoria, a rede hoteleira, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, construtoras, de uma forma geral, todos os segmentos foram afetados. E a recuperação disso é demorada, mesmo se normalizando, ou seja, os caminhões tendo condições de voltar a circular nas rodovias. Isso não quer, na prática, dizer que o fato em si, de todo o caos que foi gerado, se normalizou. Houve alguma manifestação considerável, relevante, como por exemplo Roberto Carlos, que disse que os caminhoneiros eram nossos heróis e foi muito aplaudido pelo público numa apresentação que estava sendo feita em São José do Rio Preto, assim como também aderiu o ator Alexandre Frota. Já a apresentadora Xuxa disse: "Eu estou de corpo e alma com os caminhoneiros, não desistam." E assim se foi. Segundo uma estimativa da revista Veja, que foi publicada no dia 1º de junho de 2018, o total do prejuízo da greve de 2018 foi equivalente a 60 bilhões de reais. E a pergunta é: quem vai pagar, ou quem pagou essa conta, ou quem está pagando essa conta? É uma manifestação nacional. Em todos os lugares os caminhões estão parados. E o interessante é que a mídia nacional não está divulgando esta paralisação. E nessa toada estamos praticamente chegando em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um município brasileiro com uma população acima de 2.300.000 habitantes, sendo assim o 6º município mais populoso do país. Nós acabamos indo para o hotel, pernoitamos, afinal foram horas de viagem, e no dia seguinte, com as forças já renovadas, depois de um café da manhã, fomos dar uma volta na cidade. É uma cidade muito... Nosso encontro com o Renan, e nós tínhamos interesse em colocar na mineradora extrativa os caminhões como forma alternativa de todo o problema que estava acontecendo. Belo Horizonte é uma cidade que está cercada pela Serra do Curral, que serve de moldura natural e referência histórica. Foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do estado mineiro sob influência das ideias do positivismo, no momento de forte apelo da ideologia republicana do país. Ela tem muita história e nós falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Não podemos sair do foco. No entanto, é quase que impossível não apreciar a beleza da Lagoa da Pampulha. A tranquila área residencial de Pampulha fica localizada ao lado da lagoa. É um amplo lago artificial. Está localizado às margens dele o Museu de Arte da Pampulha, que abriga obras de arte brasileira, a Capela Curial da Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, todos projetados por Oscar Niemeyer. A Praça de Iemanjá exibe uma estátua e um portal de metal que homenageiam a deusa das águas africana. Não menos imponente, podemos ver o estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. É lá onde o Cruzeiro Esporte Clube realiza os seus jogos. E voltando ao nosso foco, lá vamos nós, desta vez subindo uma serra em direção à mineradora extrativa. E é barro vermelho, embora cascalhado. De vez em quando encontramos um caminhão, mas são poucos. Enquanto seguia em meio àquela trepidação toda na estrada, eu me lembrei da frase de Sylvester Stallone: ninguém vai bater mais do que a vida. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. De fato, o Rocky Balboa apanhou muito mesmo. E ali naquele momento, diante de tudo que estava acontecendo, com aquela greve, com impossibilitado de trabalhar, eu também estava me sentindo num ringue levando porrada de todos os lados. Essa é a grande verdade.
Mas é assim mesmo, eu sempre tive vontade, eu sempre fui para cima, eu nunca gostei de ficar parado. Existem as pessoas que ficam e gostam de ser acomodadas, não é o meu caso. E aí me vem outra frase de Bill Gates, no caso, que ele diz: tente uma, duas, três vezes e se possível a quarta, a quinta, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Aqui é onde atravessa a esteira que vem de quilômetros e quilômetros de distância trazendo o minério aí. Estão vendo aí em cima a esteira da Vale do Rio Doce. Ela vem transportando minério a quilômetros de distância e vai para o terminal, aonde a partir de então começa a ser transportado por caminhões, né? Aqui os caminhões todos trabalham 24 horas. Esse minério também é exportado do terminal Sarzeda, município de Sarzeda. Então vocês podem notar aqui do lado direito, onde temos a exploração do minério diretamente da Vale, também é uma outra parte da mina. Então tem uma parte no outro lado da montanha e tem essa parte aqui, que é uma parte mais próxima. E ainda tem a outra mina, que é a cedro, né, e extrativa. Essas duas minas, elas são consorciadas, elas agem juntas na extração do mesmo minério. E fazem também o seu transporte, que é onde também nós estaremos em breve prestando serviço. Para se chegar ao topo, no ápice das conquistas, é preciso que você acredite que isso é possível. Essa força é interior, muitas das vezes nem sequer você mesmo sabe que a tem. E sem achá-la, não terá coragem para tomar a atitude necessária para seguir esse novo caminho. Então, a gente sabe que o desafio é uma constante na vida da gente e muitas das vezes esses desafios faz a gente tomar atitudes que precisam ser ao mesmo tempo revistas com inteligência e necessária para que se possa conter a possibilidade de um prejuízo maior. Nós estamos vendo hoje um tráfego pequeno de caminhão porque há uma paralisação geral dos caminhoneiros a nível nacional, que também atingiu aqui o estado de Minas Gerais. Mas em dias normais também essa poeira, ela quase que não existe, porque os caminhões-pipa ficam passando o tempo todo, né, molhando. É uma das exigências da Vale. No entanto, hoje, porque não está com um tráfego grande, então nós estamos vendo que há uma grande poeira dos caminhões. Depois de alguns minutos, chegamos ao local pretendido e lá vimos os caminhões, já vimos algumas máquinas, estavam o pessoal fazendo a exploração do minério, conversamos com alguns colaboradores, também falamos com o Renan. Então a gente viu em loco qual era o tipo de serviço que tinha que ser feito, que tinha que ser executado via o transporte de caminhões, conforme a gente estava prevendo. E nesse sentido é até interessante a gente ressaltar que mesmo depois da greve ter terminado, ou seja, esses 10 dias foram assim cruciais, foram fatais, mas a normalização do transporte de minério na região só aconteceu cerca de 4 meses após. Então, a saída, a desmobilização, ela foi providencial. Bom, nós estamos vendo aí Belo Horizonte do alto, a gente tem essa vista da onde nós passamos em alguns lugares, próximo dali na Serra do Curral e etc. São caminhos que a gente percorreu durante esse período que nós estávamos aí além da extrativa. Olá, meus amigos do Mundo Sem Fronteira. Você entendeu a complexidade que nós estamos passando para você por conta de ações do governo? E aí vem a pergunta: quem é o culpado pela greve de 2018? Sim, porque essa greve em si, ela causou prejuízos. Não foi só a minha empresa prestadora de serviços. Existem inúmeras empresas que tiveram problemas,
Mas eu pergunto, quem tem que pagar esta conta? Seriam os manifestantes? Não, porque eles não são os detentores da política pública. Quem, na verdade, tem que manter o equilíbrio, quem, na verdade, tem que manter toda a política sadia para que não haja nenhum tipo comprometedor com a sociedade, que o Estado, nesse caso, ele é responsável por tudo o que possa acontecer advindo dessas situações da política, que ela seja de natureza externa ou interna, mas quem controla isso na prática são os nossos governantes. Para isso que você tem o ministro da Economia, ministro do Planejamento, Casa Civil e toda uma série, um aparato que é pago com o dinheiro público. Entenda bem isso. E aí vem essa questão. O prejuízo em si, segundo a própria legislação, alguém tem que pagar essa conta. Bom, é claro que isso é uma situação muito difícil. A legislação não é tão fácil de, principalmente, identificar casos como esse. Na maioria das vezes acaba acontecendo que existe ciência dessas condições, tanto na parte do Estado, como também na parte de todo o corpo jurídico. Isso é uma coisa que a gente sabe perfeitamente que isso acontece. E na maioria das vezes, casos polêmicos, ele tem uma tendência natural a se deixar no esquecimento. Nesse caso em específico, o que eu tive que fazer? Qual é a medida que eu fui obrigado a fazer logo que aconteceu essa greve? Primeiramente, eu fui até a cidade de Belo Horizonte, nós fomos na mina extrativa, como você já esteve comigo, acompanhou inclusive essa ida, vendo que as próprias rodovias em si, elas estavam vazias. Eu fui de São Paulo até Belo Horizonte, praticamente sem ver nenhum caminhão, exceto no acostamento, ou então quando eu cheguei num trecho da serra, quando chegou na mineradora extrativa, mas era um percurso que fora do controle de terra, numa situação interna, nada de oficial. Então a gente mostrou para você isso em detalhes para que você possa entender toda essa problemática. Em outras palavras, não tivemos a oportunidade de começar o negócio da qual nós planejamos e investimos. Para amenizar, não tivemos condições de finalizar aquele acordo ou aquela tentativa que nós fizemos em BH também. Então eu retornei para o Pará, no lugar que nós tínhamos batizado como Estaca 1, que era a nossa sede, nosso ponto de referência, e eu, depois do final dessa greve, mesmo após o final da greve, eu resolvi então desativar e não mais dar sequência nesse contrato. Tive que conversar com as bases, com as empresas das quais eu tinha feito o compromisso e desfazer. Falei com a Petrolívia, agradeci, ficou em aberto para quando eu precisasse lá estar disponível. Isso foi muito interessante, muito bom. Comuniquei o pessoal da Buritirama, comuniquei o pessoal da Vale, todas as pessoas às quais eu tinha contato, e aí comprei as passagens aéreas para algumas das pessoas que eu tinha levado do estado de São Paulo para o Pará, entreguei as casas e assim aos poucos fui amortizando todo o débito existente aos poucos e acabei então por desmobilizar todo esse aparato, arcando com o prejuízo. No total, não resta dúvida que nós temos aí R$1 milhão em média de prejuízo advindo dessa investida que nós fizemos no Pará para transportar o minério da mina Buraco Fundo até o porto de Barcarena. E aí eu que te falo, o que a gente pode comprar hoje com R$1 milhão em média? Pode comprar uma casa, pode comprar vários carros. Então, é interessante que você veja o que fica, às vezes, o que é investir. Isso não é para qualquer um, não. Quando você faz uma obra, para você entender um pouco melhor, quando você faz uma obra de prestação de serviços, eu já toquei 9 obras a nível de Brasil de uma só vez. Cada obra dessa, eu tinha obra no estado do Pará, tinha obra no estado do Rio de Janeiro, usina Barcelos, usina Carapebus, e mesmo lá em Campo dos Goitacazes. Nós tínhamos obra em Triunfo, Rio Grande do Sul, tínhamos obra no estado de Goiás. No total, eu tive de uma só vez 9 obras.
Como que essas obras eram custeadas? Cada obra em si era orçada e virava um centro de custo, e esse custo em si ele tem que se autopagar. É diferente da situação em que eu acabei vivendo nesse caso, que era um início. A atividade ela foi adaptada, porque esse nicho, essa atividade de transportadora, ela iria começar justamente com esse tipo de serviço, que era o serviço de minério. Então nós adaptamos, nós fizemos treinamento, a gente teve todo um aparato em cima disso. E resultado, antes de começar, tivemos problemas que nos inviabilizou nesse começo. Então tudo isso eu quis mostrar para você, para que você entenda. Aproveitando, você deu uma volta comigo pelas cidades e tudo. O que sobrou disso? Eu fui obrigado a entrar com uma ação contra o Estado, é uma ação de 3,5 milhões, onde eu estou relatando os problemas que tive e pedindo então, na via indenizatória, colocando inclusive uma demonstração de lucros cessantes e outras questões que são morais e materiais, juntamos no aparato que eu estou então colocando a posição de 3,5 milhões. Vou ganhar isso via judicial? Acredito que é incerto nós darmos esta projeção de falar sim, não, talvez. Eu prefiro que ela aconteça, pelo menos nós colocamos, ainda temos algumas ressalvas, porque na via judicial sempre tem os entraves hoje, está difícil essa questão jurídica, mas fizemos a nossa parte. Nós recuperamos, fizemos o nosso papel e temos hoje todas as certidões, temos hoje toda a disponibilização, tanto na via material quanto na via pessoal, e o barco está totalmente navegando em dia. Nós demos a volta por cima, isso que é importante, mas foram momentos difíceis. Você vê que tem aí um período de 5 anos que eu considero que foram momentos que você teve que ir aos poucos colocando a casa em ordem. É isso daí. Eu queria que você entendesse, você entendeu, e agora aproveita, dá para nós aquele clique no sininho, faça a sua inscrição no canal e vamos continuar viajando por este Brasil e por este mundo afora, através do Mundo Sem Fronteiras. E você também pode ajudar o nosso canal comprando o livro Zona Neutra. São 535 páginas, ficção científica, ano 2080. A trilogia Base Alpha, O Sistema e A Revanche você adquire em uma só versão, que é Zona Neutra, A Era Sheldon. O link se encontra na descrição do vídeo, juntamente com outras informações relevantes. Aproveite e se inscreva em nosso canal e também dê um clique no sininho para estar sempre bem atualizado com todo o nosso conteúdo. César Lima e Marta Lima em Mundo Sem Fronteiras. Vem com a gente.